Boa noite, sou o pastor Manuel Carlos Ramos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Jardim P, São José dos Pinhais. Deus abençoe a todos, amados em Cristo. Deus seja honrado, exaltado nesta noite, mais uma live para o louvor da sua glória. É um momento de reflexão na presença do nosso Deus. Abramos nossas Bíblias. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Porém que também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Oremos. Senhor, orienta-nos nesta noite, segundo a grandeza soberana do Espírito Santo em nossos corações. Fale, ó Deus, aos corações, para que realmente a graça venha abundar em todas as famílias, as igrejas do Senhor Jesus, em Cristo. Amém. Vamos falar nesta noite sobre o tema A Vida Vitoriosa. Todos queremos viver vitoriosamente. Veremos aqui algumas medidas a tomar para se alcançar uma vida vitoriosa. 3 pilares nos conduz à vida vitoriosa. O primeiro pilar, a vida vitoriosa, é de permanente renúncia. O segundo pilar, Cristo é o alvo supremo da vida vitoriosa. O terceiro pilar, a vida vitoriosa, manifesta-se no amor aos irmãos. Está sempre entregue à morte. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Está sempre entregue à morte. No aspecto da vida espiritual, queridos irmãos, é necessário essa obediência total. Obedecer, caminhar, entender o propósito de Cristo, o propósito da graça de Deus na vida da igreja. No viver mais para Cristo, não viver mais para si mesmo, e sim para Cristo. Quando nós entendemos não viver mais para si, e sim para Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, nos mostra que precisamos ter esta visão do egoísmo humano, da centralização humana, do desejo humano de querer pensar em si mesmo, nas coisas mundanas, carnais, mas devemos viver sim para Cristo. As coisas espirituais, mais oração, mais leitura da palavra,
está mais aos pés da cruz. Estar crucificado com Cristo, segundo Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, essa visão de Gálatas capítulo 2, 19, nos mostra que estar crucificado com Cristo é viver com Ele, para Ele, por Deus em Cristo em primeiro lugar. Uma vida centrada no reino de Deus. O foco deva ser Cristo. Para se obter vitória, o cristão tem que abrir mão sempre de seus direitos. É o que ensina o apóstolo Paulo, Filipenses 2,5. Nós, queridos irmãos, no tempo que estamos vivendo, em uma sociedade materialista, egoísta, uma sociedade onde impera uma vida centralizada em bens materiais, é necessário estar crucificado em Cristo, não em coisas do mundo em si, desejando coisas para si, coisas materiais. Isso tudo é muito bom, mas com a direção de Deus. Isso tudo é importante para todos nós e a família, ter coisas materiais, mas para louvar a Deus, não para distanciar de Deus. A vida vitoriosa nos conduz em Cristo para ser vitorioso. Cristo é o alvo supremo da vida vitoriosa. O viver é Cristo, o morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 21. É necessário que nossa visão esteja focada em viver em Cristo. Morrer em Cristo é lucro, diz o apóstolo Paulo. A visão dele não era terrena, mas era espiritual. É preciso prosseguir para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Qual é o alvo seu? Vivemos um tempo de grande desafio de vida cristã. Qual é o alvo que você tem na sua vida? O que você quer para o seu futuro espiritual? O que você pensa em matéria de relacionamento com Deus? Ensinar seus filhos o caminho do Evangelho? Ensinar a palavra de Deus? Estar na casa de Deus? Ser fiel a Deus? A vida vitoriosa manifesta-se no amor aos irmãos. É o terceiro pilar. Quem não ama o seu irmão é homicida. 1 João 3, 14 e 15. Quem ama dá a própria vida pelos irmãos. Versículo 16. Amar de ação e não de lábios. Versículo 17 e 18. Amar não só os bons, mas também aos maus e até os inimigos. Lucas capítulo 6, 27 e 35. Um tempo onde o amor está esfriando dia a dia, onde a visão não é mais viver com Cristo e para Cristo. O foco do Evangelho perdeu a sua essência. A visão do Evangelho perdeu sua essência. O amor, a compaixão, a misericórdia. Estar juntos no sofrimento do dia a dia com os irmãos. Entender a fraqueza um dos outros. Caminhar, vivenciar o sofrimento dos irmãos. Amar, perdoar. A essência do Evangelho é o amor, é o perdão, é a misericórdia, a compaixão. A essência da cruz nos conduz à vida vitoriosa. Precisamos de um evangelho puro. A essência do evangelho é a essência de amor, de compaixão e de perdão.
A glória de Cristo precisa incendiar nossos corações com um grande avivamento. A igreja de Cristo perdeu a essência do avivamento. Pensamos muito nas estruturas doutrinárias, religiosas, governamentais, mas esquecemos do que é mais importante no reino de Deus, a essência do avivamento. A glória, a manifestação do amor, do avivamento na vida da igreja. Despertar a igreja para uma vida vitoriosa é necessário entender o propósito de Cristo. Viver Cristo, amar Cristo, amar os irmãos. Um tempo dificílimo que estamos vivendo. Estar em oração, ser conduzido pelo Espírito Santo em um grande avivamento, isso é vida vitoriosa. Amar, entender, caminhar juntos, sofrer juntos. A visão do apóstolo Paulo era Cristo, o reino, a nova Jerusalém, a nova Canaã, não as coisas temporais, terrenas. Qual é a sua visão? Qual é o seu foco? Qual é o foco da igreja nesse século 21? Cristo em breve voltará. É necessário que tenhamos uma vida de relacionamento profundo. Finney, o grande teólogo, diz: quando confiamos em Deus, tudo que nos acontece passa pelo crivo do seu amor. Ainda Finney diz: Deus nos disciplina para que venhamos a ser participantes de sua santidade. Rick Warren, ele diz uma coisa importante, meu querido irmão. Não está aqui você e eu por um acaso. Não somos um acidente. Somos propriedade do reino, propriedade total de Cristo. Ele é o Senhor que na cruz nos redimiu, regenerou, nos transformou, nos comprou, nos ligou para uma vida eterna. Vida vitoriosa é entender o projeto de Deus na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe poderosamente, no nome glorioso, majestoso de Cristo. Senhor, que essa palavra possa falar aos corações de uma forma poderosíssima, que o Espírito Santo fale, orienta, sustente, governe cada coração. Governe, sustenta, nos conduz um grande avivamento à igreja, hoje e sempre. Amém. Em Cristo.